Hello, people, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. A gente está agora organizando muito conteúdo para vocês. E hoje a gente veio falar de um assunto que é queridinho dos teachers, né? Que a gente, prof, querendo ou não, gosta de estudar. Com certeza, e é queridinha dos teachers porque é um assunto de extrema importância, no sentido de que quem dá a manutenção do nosso inglês? Será que a gente consegue manter um nível de inglês avançado, super fluente e muito correto, muito bom, quando a gente só dá aula para níveis mais iniciantes? Então, quais são as oportunidades que a gente vai ter de melhorar o nosso inglês, se a gente só tem acesso a alunos beginners? Exatamente. Então fica um pouco complicado a gente ter essa manutenção do nosso próprio idioma, dando aula apenas para níveis iniciantes, né? Portanto, é sempre muito benéfico para a gente estudar. E a gente veio falar, então, Disso mesmo. disso mesmo, de provas de proficiência, que, querendo ou não, são importantes, né, para a gente pensar durante a nossa carreira. A gente começou esse bate-papo lá no grupo da mentoria e a gente está trazendo aqui para os assinantes e os nossos followers. Então, assim, a ideia é, existem muitos exames de proficiência no mercado e vocês, como teachers, vocês sabem disso, né? Eu vou começar a citar os nomes deles agora, né? Por exemplo, tem IELTS, tem TOEFL, que são exames que muito provavelmente os alunos vão pedir para vocês os prepararem, né? Que são exames que Exatamente. comprovam proficiência para quem vai estudar, para quem vai trabalhar, para quem vai fazer um mestrado numa universidade, né? Uhum. Então, isso muito provavelmente é um exame que você tem que ter uma condição de conhecer se você vai preparar alguém. Mas, assim, exames de língua para os professores, essa é que é a ideia, né, Cris? Será que Exatamente. existe um exame de proficiência para eu que estou dando aula? Qual é a importância de eu escolher bem esse exame, né? Para onde, como é que eu faço para começar? Então, acho que essa é a ideia da nossa live de hoje. Exatamente. Então, os mais conhecidos, né, e os que a gente veio falar aqui hoje são os de Cambridge, especificamente o CAE e o CPE, que hoje eles se chamam, então, C1 e C1 exatamente. Advanced e C2 É Proficiency. isso, eles tiveram essa mudança de nomenclatura, né? Exatamente. Então, assim, o que que é interessante, né? Hoje a gente estava, então, conversando ali no grupo da mentoria, né? Esses exames de Cambridge, para quem já conhece eles a fundo, vocês sabem que eles vão testando os alunos de acordo com os níveis do CFR. Eles começam lá quando os alunos são crianças, né? E vão avançando. Então, a gente tem esses exames nos níveis pré-A1, A1, A2, B1, depois nós temos o B2 First. E aí, uma ideia, né? Alguns teachers nos perguntaram, mas será que é válido para a gente, como teacher, começar pelo B2 First? Então, a gente até comentou assim: pode ser que sim, cada caso é um caso, né? Se você, por exemplo, só ensina crianças, nunca ensinou um aluno de um nível maior que, sei lá, A2. Ok, basta ter essa cautela, né? Faz um mock na página da Cambridge, eles disponibilizam os mocks de graça Exato. e tem a chave de respostas, então vocês podem tentar um mock e ver como você se sai, né? Isso. Se você foi muito bem, isso quer dizer que não tente esse nível. Vá para o Importante, próximo. tente o próximo. Exato. E por que a ideia da gente ter essa coragem, essa ousadia, né, de tentar um próximo nível? Eu, por exemplo, eu nunca tinha feito exame nenhum de Cambridge e eu fui logo fazer o C2, né? Então eu me sentia assim um tanto ambiciosa e eu até na época eu perguntei para o meu tutor, mas será que eu estou fazendo a coisa certa? Eu não deveria ter começado pelos os níveis mais baixos, né? E eu lembro que ele mesmo me respondeu, ele disse, olha, eu acho que você vai estar tendo uma certa perda de tempo e de dinheiro, porque no seu nível de inglês que você está agora, você ainda não é C2, mas com uma ajustadinha, né, com uma preparação, com uma boa dose de horas de estudo, você consegue tentar chegar lá no C2, né? E não foi diferente, foi o que aconteceu. E exatamente. E o que que é muito importante nesse caso, né? A gente pensar que sim, que vai conseguir.
e que tem, além de toda a estrutura da língua para ser estudada, a prova em si. Então, a gente precisa estudar como a prova funciona e o tempo de prova, porque o tempo O é tempo. complicado nessas horas. Eu diria que o maior desafio, Cris, é fazer tudo aquilo no tempo que eles nos dão. Uhum. Não é somente assim, gente, vocês encararem um listening. Ok, hoje a gente, como profs, a gente vê uma notícia, né? A gente faz várias coisas com o nosso listening. A gente entende todo tipo de pessoa, mas às vezes é o tempo em que você tem que escutar aquele extract e a dificuldade da tarefa que você tem que fazer. Porque quando a gente está falando de um nível C1 ou C2, a gente não está falando só em entender o áudio que é exposto para nós, mas a gente está falando em entender o que o falante quis dizer naquele momento em que ele utilizou uma expressão que eu nunca ouvi na vida. Então a gente precisa estudar, né? Como que se faz isso? Porque não é só chegar na prova, vou fazer a prova, vou pagar uma prova de mais de R$ 1.000 e não estar preparado, né? Então a gente tem que se preparar também para esse tipo de questão que vai aparecer e é fixa, né? São questões fixas que aparecem na prova. Então eu diria que o primeiro passo é faça um mock. É isso. Tudo bem se reprovar no mock, porque a ideia é, ok, eu preciso saber aonde eu estou nesse nível, tá? Dá um desespero, gente, dá uma sensação, assim, eu tinha a sensação de que eu não sabia nada de inglês. Sério. Sim. Porque, gente, o que é um C1 e C2, né? O C1 é o inglês avançado, tá? São aquelas estruturas de nível avançado, por exemplo, condicionais. Quando você está fazendo uma prova de C1, as condicionais você tem que falá-las naturalmente. Você não tem que nem pensar para formar uma third conditional. Isso é o esperado, tá, gente? Então, assim, dentre outras, esse exemplo foi um exemplo mais simples, mas dentre outras situações gramaticais em que, às vezes, na proficiência, elas precisam estar bem sólidas Exato. para que vocês tenham uma nota boa, né? Sim. Mas, assim, eu diria. Primeiro passo, tentar um mock para se conhecer. Exato. Em que ponto vocês estão da jornada? A diferença entre o C1 e C2 é mais no vocabulário. Exato, mas no vocabulário a gramática ela acaba sendo o mesmo, porém o vocabulário pega bastante, eles vão cobrar mais as estruturas gramaticais na hora de um writing, não tanto na hora de um speaking, mas na hora de um writing eles vão querer um writing mais elaborado, né? Exato. Então, é assim, é vocês entenderem que é esperado que vocês se expressem de forma efetiva na língua, em todas as habilidades, mas essa forma efetiva ela tem que ter características de C1 ou C2. Exato. Então, assim, se você fizer um feijão com arroz, você vai passar ali na média. Às vezes, né? Se você não for tão bem nas outras habilidades, é até complicado para um fail, né? Então, você tem que mostrar o que você sabe fazer dentro do C1 e C2. Você tem que mostrar as competências de um falante nesses níveis, tá? Isso em range of grammar, lexis, fixed expressions, collocations. Exatamente. E a prova, ela é corrigida no range de 1, que você não está apto àquele nível, 2, 3, que é o nível, 4 e 5, que é acima do nível. Então, inclusive no C2, existe acima do nível do C2. Mas você só precisa atingir o nível 3, que é o nível esperado daquele nível, enfim, daquela proficiência. Daquela proficiência. Então, cada proficiência tem nota A, B e C. E coisa que eu escutava muito, muito dos teachers, que era algo que me deixava um tanto preocupada, e eu continuo escutando, Cris, que é assim, ai, mas eu tenho medo de fazer essa prova porque eu vou ficar muito frustrada se eu tirar um C. Você não precisa contar para ninguém se você tirar um C. E, gente, é isso que eu queria, assim, que é importante vocês saberem que o C, ele não é uma nota ruim, ele é um pass. Ele é um pass, é o nível 3, é o nível da prova. Exatamente. Então, você tá no nível Isso, se exato. passar com C. É claro, você não usou todas a gramática, o vocabulário que precisava, talvez para você tirar um A, né? Para você estar sólido no nível. Mas você entrou nele, você está nele de alguma forma. Exato. Então, não significa insucesso, muito pelo contrário. Hoje a gente faz uma prova de proficiência sendo teacher
para validar os nossos conhecimentos, para ampliar o conhecimento que a gente já tem e para nos dar mais confiança na hora de ensinar. Exatamente. E o certificado é teu, né? Ele é para te ajudar a melhorar ainda mais. Então, não precisa ser uma coisa tão ameaçadora assim. E assim, é muito importante ir para um preparatório desses de coração aberto, tá, gente? Assim, no sentido de como a gente ensina, às vezes é difícil nós lidarmos com alguém nos corrigindo. Então é muito importante que a gente tenha, assim, esteja de coração aberto, calmos, tranquilos, de entender que não é que a gente não sabe inglês, mas a gente está entrando num outro nível da língua, né? Como eu falei antes, não é só escutar o que o cara está falando, é escutar as nuances de significado, o que que ele tentou dizer, né? Situações pragmáticas da língua também, que não ficam tanto no campo do dito, mas no campo da inferência, né? Exatamente. Então a gente tem que estar preparado para atingir um outro nível, tá? E agora a ideia é o seguinte: muita gente está na dúvida se começa ou não ou se vai ou não, né, para tentar a prova de certificação. Então, assim, em primeiro lugar, vamos pensar, fez o mock. Ok, vamos supor que eu tirei 50% no mock. Uhum. Quero tentar. Bora. Por onde eu começo? Tem dois caminhos, tá? O self-study e você buscar alguém que te auxilie, né? Um tutor. Self-study funciona bastante, só que eu acredito que na parte do speaking e do writing, você teria que ter um teacher parceiro, um amigo que já fez a prova, alguém que consiga te dar um feedback, pelo menos importante para te avaliar. Alguém que Exatamente. leia o teu texto, né? Que tem esse critério de avaliação que é tão pedido na Cambridge. Exatamente. Então, pelo menos nessa parte, você vai precisar de alguém, certo? Então, Exatamente. esse é um caminho, fazer o self-study e só que ter cuidado com essas duas áreas. E outro caminho é ir num preparatório, propriamente dito. Exato, ir num preparatório. Então, assim, a gente tem profissionais muito recomendados no mercado, gente. É assim, é muito legal que você tenha contato com esses profissionais que conhecem tanto essas provas de proficiência e avaliar vocês também. Exato. E acho interessante também vocês entenderem o que é um preparatório bom e um preparatório ruim, tá? Eu tive uma experiência antes do meu tutor que foi numa escola de idiomas, aula presencial, tá? Foi uma Uhum. escola de idiomas aqui da região. E, na verdade, não é que foi ruim, tá? Foi assim, o curso foi vendido como um preparatório para o C2 e nós tínhamos um livro muito bom, por sinal, que era também de preparatório para nível C2. Só que o que a gente acabava fazendo durante a aula era uma conversation, uma advanced conversation. De vez em quando a gente desempenhava algum exercício da prova. E aí eu fiquei assim, ok, tá muito gostoso participar dessa Aham. conversation, a prof é ótima e tudo mais, a escola é boa, mas tá faltando a gente ser mais instigadas e conhecer mais as partes da prova. Tá faltando também a gente treinar para esses exercícios. E aí a gente não fez nenhum mock em 6 meses. Então, tá faltando muita coisa nesse caso. Exatamente. Então eu comecei a pensar assim, tá, ok, tem o livro, mas tá virando mais uma conversation. Eu acho que eu vou parar e Uhum. vou procurar algo que me dê a preparação em menos tempo. Eu preciso fazer isso. E naquele momento, gente, é importante entender que às vezes, Cris, a gente não tá no nível do certificado que a gente busca. Eu não tinha nível C2. E a gente tem que atingir isso linguisticamente, né? E o que que é importante? É encontrar um lugar que não faça só o conversation e que também não faça só o mock, que te dê o aporte da linguística junto. Exatamente. Então, assim, naquela época eu tive a oportunidade de ter aulas, somente eu e o meu tutor, então eram aulas particulares. Hoje eu acho que é meio complicado de conseguir, mas tem profs muito bons e renomados que trabalham de forma particular. Alguns oferecem turmas, né? Que também é Que ótimo, também é ótimo. facilita muito, porque daí vocês têm o contato e podem fazer grupos para fazer speaking, por exemplo,
fora do horário de aula, né? Exatamente. Então a gente pensa assim, como é que era a rotina, né, de alguém que se preparava pro CITIO. Então, no meu caso, tá, quando eu chamei o meu tutor ali depois desse curso de Advanced Conversation, que não era bem um C2, a gente fez um mock, né? Tive um primeiro contato com ele e tal, a gente fez um mock, e aí no mock eu teria reprovado, né? Então, coração aberto, calma. E aí ele disse, não, é perfeitamente normal, que mostra que você tem condições de fazer, você acertou aqui, aqui, aqui. Esse exercício, até ele me disse na época, aquele exercício da Sentence Transformation, né, gente? Eu posso falar para vocês das partes da prova também, mas basicamente é a parte do Use of English, onde você tem uma sentença e aí você ganha uma palavra. Essa palavra, ela faz parte de uma estrutura gramatical esperada para o nível que entende-se que você deve dominar. Então, você precisa reescrever a sentença utilizando a palavra dada e que o sentido seja o mais fiel possível à frase original. Então, eu lembro que nesse exercício eu me bailei totalmente, assim, não fiz nada que fazia sentido. Porque não estava acostumada com a estrutura da prova também, né? Tinha esse Exato. detalhe. Esse detalhe. E teve também um outro exercício que era ainda do Use of English, em que a gente tem lacunas, né? A prova começa com um texto com lacunas e com na folha seguinte, daí tem as alternativas, Anotações, né? né, para preencher essas lacunas, tá? Esse aí eu acho que eu me virei até bem, assim, porque geralmente são expressões fixas, são collocations, mas de nível C2, né? Ou de nível C1. Então, entende-se que você já teve contato com essas collocations or fixed expressions. Então, esse eu me saí. Só que depois desse exercício, tem um que não tem. Não tem as opções. Não tem as Você tem que opções. escrever o que você acha que é. Exato, são lacunas em branco, e aí vem a sua habilidade de tentar prever o que está lá. Ali Exato. geralmente tem conjunctions, né? Tem linkers, tem palavras que conectam. Então, eu lembro que ali também foi um desastre. E aí o meu tutor disse, não, ele fez o papel muito legal dele de me puxar, né? Não, você tem condições, mas a gente vai ter que trabalhar bastante a sua parte linguística, porque o seu nível de inglês ele ainda não está no C1. Então, talvez o Você seu... dá esse negócio. com C2, exatamente. Então, o seu nível de inglês não está no C2, então talvez o seu preparatório dure um pouco mais de tempo do que Uhum. você espera. Talvez a gente precise de um ano e meio, para que você primeiro alinhe a parte linguística com as estratégias de exame, né? Exatamente. E não se cobrem por não estar, por dar aula e não estar ainda no nível C2, né? Não é uma obrigatoriedade já estar no nível C2. É uma obrigatoriedade buscada em algum momento da carreira, certo? Porém, não estar nesse momento. Então, não fiquem frustrados se ainda não é o momento de vocês. Nós falamos, então, de primeiro fazer um mock, depois fazer algum tipo de preparação, ou self-study, ou com um tutor. Esse tutor pode ser particular ou pode ser em grupos. E durante essa preparação, é muito importante ter tempo de estudar. Porque não adianta, é como que a gente fala para os nossos alunos, né? Não adianta só vir para aula. Vocês vão ter tema, aqui no Rio Grande do Sul, vocês vão ter tarefas, e vocês precisam fazer essas tarefas e ter tempo de fazer mocks. Então, fazer as provas, repetir as provas. Exatamente. Eu vou contar um pouquinho de como eram as minhas estratégias de estudo, Uhum. então, pro sítio. Era tudo isso que a Cris falou. Eu tinha, na época, eu já tinha meu negócio próprio de aulas particulares, né, presenciais. E aí, então, eu dava aula, era aquela época que a gente fica assim, né, da aula de manhã até de noite, não tinha filho, né, então seguia Uhum, das 7 diretão às 9, assim, das né? 7 às 9, né. Aí eu tinha alguns dias com folgas, assim, para exercício físico, vida, né, e eu tinha aula, então, de 1 hora online com o meu tutor. E aí a minha organização de estudo era a seguinte: na aula a gente fazia tarefas variadas, que eram do livro, a gente também usava um livro, e tarefas em que ele me colocava em situações de prova e depois me dava feedback. A prática era bastante mista, assim, né? De exercícios de prova e de língua mesmo. Então, na minha rotina fora da aula com o tutor, ele me dava bastante coisas do próprio material didático para fazer. Então, eu fazia os exercícios, eu corrigia com a chave de respostas. Aí, quando eu errava,
eu transcrevia a resposta certa ou a explicação num caderninho, que era um caderninho onde eu registrava de tudo um pouco, assim, Cris. Era o meu Lexical Notebook. Olha só. Que É uma lá dica que a gente dá para os estudantes e esquece de fazer nós mesmos. eu fazia, porque na verdade o Lexical Notebook, não sei se lá na Inglaterra vocês usavam, mas eu aprendi lá. Quando eu fui estudar o General English lá, a prof fomentou bastante a ideia e eu adotei para a vida, né? Eu, como estudante até hoje, se eu voltar a estudar alguma coisa, claro que eu vou, né? No Delta eu fiz Lexical Notebook e por aí vai. Mas voltando, então, toda vez que eu errava alguma coisa no exercício, eu passava a resposta certa para o Lexical Notebook. Ah, a gente fazia flashcards. Você fazia um Quando eu- flashcard, Isso também aí, quando vale, eu fiquei também pensando. vale. Muita gente usa flashcards tipo Quizlet E isso, só que era também, no né? papel mesmo, manualzinho. Legal. Ah, eu fiz, depois eu vou contar como é que eu fiz. E perfeito, então, fazia exercícios, fazia os mocks, mas os mocks não era sempre, se eu não me engano, ele dava uma vez por mês para checar comigo, ou uma vez a cada um mês e meio, dois, assim. No início do curso, como tinha que aprimorar a parte linguística, a gente não esgotava tantos mocks. Uhum. Depois, lá perto do semestre aí que eu ia fazer a prova, daí era mock toda hora, toda hora. Porque é necessário, precisa fazer os mocks e precisa fazer o time management desses mocks. Importante que tu disse isso, Cris, porque assim, ó, no início também eu não colocava tempo em mim, né? Uhum. Então, assim, por exemplo, para a parte escrita que tem a essay é obrigatória. E a segunda parte da escrita você escolhe O gênero, né? o Isso gênero, aí. mas como você não sabe quais vão ser as opções que vão cair na prova, que Tem que aprender todos. era carta, uma report, uma review e tinha algum outro lá que agora eu não lembro. Tem que se preparar para todos. Uhum. Então, no início, quando eu fazia o treino da parte escrita, eu não colocava tempo, porque eu não conseguia escrever. No início, eu não conseguia escrever nada, eu tinha um bloqueio, assim. Eu acho que eu nunca escrevia em inglês. Eu fui começar a dar aula, acho que eu escrevi meu TCC e depois parei, né? Uhum. E aí eu precisava de ideias, então eu não me colocava a tempo, eu deixava o exercício fluir. Nem que levasse 1h30, 2 horas para escrever uma essay. Deixava a coisa de escritora, E né, surgindo. Aham. surgir. E aí eu até comentei isso com o meu tutor, e ele disse: não, realmente, você vai começar só a colocar o timer ali depois que você tiver com isso tudo bem alinhado, né? Foi bem natural. Ótimo. E aí, mais para perto do semestre da prova ali, então era tudo, gente. Mock tinha que ter o reloginho ali do lado. Era tudo no tempo da prova. E a gente fica bem feliz quando a gente consegue terminar a atividade antes do tempo, assim. Então, ficou bem alinhadinho. Isso. E precisa ter esse treino, né? Isso é muito, Sim, muito importante. é imprescindível. E uma coisa que é bem interessante, falando de exames agora, é que na Shine a gente tem muitas aulas baseadas nesses exames. Então, para o nível C1, né, o CAE, Aham. o C, O CAE, C1, C1 C1 Advanced, Advanced. isso. Uhum. E temos também aulas para o IELTS. Então, se vocês não conhecem ainda essas aulas, procurem lá na lupa por IELTS, ou então por Proficiency, ou então por Exam Exam Prep. Prep. É isso aí que vocês vão encontrar aulas que vocês podem usar com os alunos de vocês ou vocês mesmos para praticarem. Até porque tem muitos teachers que ainda não estão na WeHelp, e essa é uma pergunta recorrente, né? Que pedem se a gente tem material para exames de proficiência, para preparatórios. Então, a gente não tem hoje um curso preparatório de proficiências, mas a gente tem essas Muitas aulas da aulas, isso. Shine e as próprias aulas da Shine de nível, por exemplo, B1, B2 e C1, que não tem o título Exam Prep, como elas são sobre materiais autênticos, elas já trazem muita range of grammar e range of vocabulary que os estudantes de vocês precisam estar em contato quando vão fazer esse tipo de prova. E olha que legal, Cris, além de eu fazer os exercícios que o tutor me dava, os do livro e os mocks, e anotar tudo no Lexical Notebook e revisar o Lexical Notebook, né? Porque você vai lendo e vai memorizando, né? Vai fazendo a técnica de ir e voltar no que está escrito. Além de toda essa dança, eu estabeleci uma meta para mim, que foi nos 6 meses antes da prova. Eu fiz a prova em dezembro de 2018. Um ano antes, não foram nem 6 meses, foi um ano antes. Eu li um livro por mês em inglês. Olha só, então essa Ah, é mais uma ideia que vocês podem usar com os alunos de vocês, né? Em vez das tarefas normais, vocês podem dar
normais, que eu digo uma folhinha, assim, de exercícios. Das convencionais, Isso. né? Vocês podem dar artigos para eles lerem, contos, né? Não precisa ser o livro inteiro. O livro inteiro pode ser vocês, mas para os estudantes pode ser um capítulo, de repente, né? De algo que eles Exato. gostem. Porque o que que acontece, né? Você tá fazendo uma atividade de entretenimento, né? Como ler, eu lembro que naturalmente, a gente era uma coisa muito louca, porque naturalmente apareciam as transformações que eu tinha que fazer na Keyword Transformation, apareciam as collocations lá da Part 1 do Use of English, e eu lembro que na época, ali, 2 semanas antes da prova, ali em dezembro, eu tava vendo aquela série o The Crown. Foi bonito. E aí, gente, quando eles falavam, assim, olha isso, gente. Eles estão usando uma transformation que eu preciso saber para a prova. Uhum. A gente vai percebendo isso, e é algo que os alunos de vocês também vão percebendo. Só que para isso precisa de extensive reading, extensive listening, né? Não basta só o tempo de aula, embora alguns alunos só disponham do tempo de aula. Então, isso a gente está falando numa situação de ser candidata de um exame onde você, além de ter que conhecer a prova, você tem que trocar seu inglês de nível, né? Então, essa é a corrida, né? Porque quando você tá com o seu inglês alinhadinho, eu lembro que eu tinha, não colegas, né? Mas eu lembro que o meu tutor falava que ele tinha outros profs que estavam trabalhando para passar na prova com ele, que apenas faziam a prova e acertavam tudo. E eu disse, meu Deus, que raiva dessa gente que já está no nível da prova. Porque daí é fácil, né? Você Sim. só faz a prova. É natural, você acerta as questões, né? Exatamente. Mas fica aqui então a nossa dica. Fica aqui a dica também de procurar as aulas da Shine, que já tem esse material prontinho para vocês usarem com os alunos de vocês. E lembre-se sempre que o nosso aprimoramento pessoal é muito relevante. Mandem pra gente, então, no direct, entrem em contato com a gente, mandem suas dúvidas, e a gente segue conversando sobre esse assunto que instiga tanto a gente como teachers e até mesmo os nossos alunos. Nossos alunos adoram essas situações de exame, porque elas são desafiadoras, né? Exatamente. Então tá, gente. Uma ótima tarde para vocês e até a próxima. Até!